Bom, vamos fazer uma revisãozinha aqui sobre as classificações de triângulos. A gente viu no sexto ano que a gente tem duas formas de classificar triângulos. Classificar é o quê? É dar nome de acordo com alguma característica, né? A gente vê essa característica e a gente fala, coloca como se fosse um rótulo naquele objeto por conta daquela característica. Isso é classificar. E aí o triângulo a gente pode classificar de duas formas. Ou a gente classifica olhando a medida dos lados dele. Você olha quanto mede os lados dele e aí você vai dar um rótulo para ele, vai dar um nome. Ou você vai classificar em relação à medida dos ângulos. Você vai olhar os ângulos internos dele e vai, de acordo com a medida dos ângulos, dar um outro rótulo para esse triângulo, um outro nome. E então tá, vimos que em relação à medida dos lados, a gente pode classificar os triângulos como sendo ou isósceles, que são o quê? Os triângulos que têm dois lados de mesma medida. Aqui, nesse exemplo, o triângulo ABC, o lado AB e o lado BC têm a mesma medida. O lado AC não, mas AB e BC têm a mesma medida, então temos dois lados iguais. Então esse é um triângulo isósceles. Agora, triângulo equilátero. Triângulo equilátero quando todos os três lados dele são iguais. Os três lados têm a mesma medida, AB igual a BC igual a AC, ok? Agora, escaleno. Escaleno é quando os três lados do triângulo, cada um tem um tamanho diferente. Nenhum deles é igual ao outro, tá? Esse é o triângulo escaleno. Então, em relação à medida dos lados, ele pode ser isósceles, equilátero ou escaleno, tá? São os três rótulos que a gente pode colocar num triângulo, os três nomes. Quanto ao que? A medida dos lados, ó, claro. Agora, se eu quiser rotular o triângulo, dar um nome para ele em relação à medida dos ângulos, vou passar a olhar para os ângulos dele. Eu posso chamar ele de triângulo acutângulo, que é quando os três ângulos são agudos, ou triângulo obtusângulo, que é quando um dos ângulos dele é obtuso, e aí não dá para ter mais de um. Vamos ver daqui a duas aulas sobre os ângulos internos do triângulo, por que não pode ter mais de um ângulo obtuso. E triângulo retângulo, quando tem um ângulo reto, tá? Também não pode ter mais de um, vai ter no máximo um, e aí os outros dois têm que ser agudos. Aqui também no obtusângulo, só dá para ter um obtuso, não dá para ter, os outros vão ser agudos, tá? E mais uma vez, eu falei no sexto ano, tem que falar de novo porque vocês não cansam de confundir. Vocês adoram falar que o triângulo é obtuso ou que o triângulo é agudo. Não existe triângulo obtuso. Obtuso é o ângulo, tá? O triângulo é obtusângulo. O triângulo é acutângulo. O triângulo é um triângulo retângulo, tá? Também não confunde esse retângulo aqui com aquele retângulo de quatro lados, tá? Vamos ver ele na próxima aula, de novo, que a gente já viu no sexto ano. Mas, importante, não pode confundir classificação de ângulo com classificação de triângulo. O ângulo aqui é obtuso, o ângulo, e o triângulo é obtusângulo. Aqui os ângulos são agudos e o triângulo é acutângulo, tá? Não tem triângulo agudo, isso não existe. Não tem triângulo obtuso, isso não existe, tá? Obtuso e agudo é ângulo. Legal?